de Deus. Aplauda o mais forte que você puder nessa hora, dizendo: glórias te damos, Senhor. Tu és tremendo, tu és poderoso, tu és santo. Não há outro como tu. Aleluia. Ainda em pé, meus queridos. Não vou pregar sobre Atos 2, mas vou falar sobre o Espírito Santo de Deus essa manhã. Sobre como Ele se manifesta e como Ele deseja agir nos nossos dias, nas nossas vidas. Em Hebreus 6, você que trouxe, Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4, nós vamos ler. Enquanto vocês acham, eu vou dar um breve resumo do que estava acontecendo aqui. O escritor do livro de Hebreus estava comparando dois grupos, falando para um grupo sobre um outro grupo que tinha sido derramado o seu Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a vida daqueles. Vamos ler o verso 4, para a gente entender melhor. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Porquanto a terra que absorve a chuva que cai de tempo em tempo e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe as bênçãos de Deus. Todavia a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser lançado ao fogo. Verso 9. Quanto a vós outros, no entanto, amados, estamos convencidos de que a vossa situação é muito melhor, sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação. Deus, apresentamos este momento que vamos compartilhar a sua palavra. Tão importante quanto esse momento que passamos aqui louvando, engrandecendo o seu nome, dizendo quanto o Senhor é santo, manifestando, Senhor, sim, o seu Espírito em nós, Pai. Queremos agora que o Senhor atente os nossos ouvidos para a revelação que o Senhor tem a nos mostrar essa manhã. E que essa ceia, que essa manhã, seja uma manhã de restauração do relacionamento com o seu Espírito Santo. Em o nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém? Podeis assentar, você que nos acompanha aí da sua casa, paz seja convosco. Muito bom cultuarmos a Deus juntamente com vocês e podermos estarmos aqui na igreja, mas também você que está na sua casa. Sempre é uma barreira, sempre é uma dificuldade nós cultuarmos a Deus no nosso lar. Temos tantas outras distrações, né? Então, muitas vezes até na igreja nós nos distraímos, quanto mais na nossa casa. Então, se você puder, neste momento, se desligar de tudo que está aí à sua volta, você que também que está aqui na igreja, para que nós entendamos o que o Senhor tem a falar para as nossas vidas essa manhã. Como eu dei uma breve introdução para vocês, o escritor de Hebreus estava citando um grupo de pessoas que haviam experimentado o Espírito Santo de Deus, mas eles haviam experimentado de uma maneira talvez diferente, genuína. Verso 4. É impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentarem um dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Eles tiveram experiências, esse grupo de pessoas, esse primeiro grupo de pessoas, tiveram experiências extraordinárias, participantes do Espírito Santo. Ora, quando eu entendo de participante, alguém que ajudava, alguém que estava junto,
participava de movimentos. Eles sentiram o Espírito Santo muito forte, o derramado do Espírito Santo sobre as suas vidas. Mas a palavra de Deus diz que eles tropeçaram. Mas o porquê que esse grupo tropeçou, sendo que a palavra de Deus diz que eles provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Eles provaram coisas do futuro. Algumas versões diz que eles provaram bênçãos do futuro. Que bênçãos do futuro são essas? Vocês sabem, vocês que me conhecem há pouco tempo, sabem que eu sou uma pessoa muito motivada a descobrir os mistérios da palavra de Deus, a descobrir o que o Senhor tem a revelar nas pequenas coisas, nas pequenas palavras. Que mistério era esse que esse povo vivia, mas que eles deixaram tropeçar? Que mistério é esse? Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, quer dizer que em algum momento nós não vamos encontrar, sim ou não? Invocar enquanto está perto, pode ser que ele esteja longe, sim ou não? O termo utilizado como experimentaram pode ser também traduzido como provaram, degustaram da presença do Espírito Santo de Deus, degustaram, provaram mesmo. Não só experimentaram, não só foi uma vez. Versículo 5, e provaram a boa. E algumas versões dizem os benefícios da palavra de Deus e as virtudes. Algumas versões dizem os poderes do século futuro. Quais eram esses benefícios e o que eles experimentaram? Quem eram essas pessoas? Sexta-feira no Globo Repórter, nós vamos ver. O Senhor há de revelar para nós o oculto, o escondido que Ele tem para as nossas vidas. Versículo 6, e recaíram outra vez, renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Queridos, eu entro agora numa parte da mensagem que é muito bom ser cristão no Brasil, é muito legal ser cristão no Brasil. Algum tempo atrás, em 2015, 2016, a Veja publicou uma reportagem, uma matéria, dizendo que em 2040, mais ou menos 50 milhões de brasileiros seriam evangélicos. E eu descobri que a Veja estava errada. Em 2020, nós já somos 65 milhões de evangélicos no Brasil. Isso é uma curvatura, isso é um censo, isso é matemática, isso é gráfico. Vai crescer muito mais, sem contar a profecia, sem contar a palavra de Deus. Vamos analisar os gráficos por um momento, sermos racionais. Daqui a um tempo vai crescer muito mais, está crescendo exponencialmente. Mas da mesma medida, 65 milhões, nós já somos mais ou menos 31% da nação evangélica no Brasil. Que nação maravilhosa para se cultuar o Senhor. Podemos fazer culto pela manhã, culto à tarde, culto à noite, se quiser de madrugada. Podemos presenciar, sentar-se à mesa com o Espírito Santo. Mas eu também trago um senso para vocês não muito legal. Que para cada um evangélico praticante, se é que a gente vai dizer assim, existe um desviado. Ou seja, dos 65 milhões que existe hoje, existe também 65 milhões de evangélicos desviados. E agora eu pergunto, desviados do quê? Do porquê? O que fez estes se desviarem? Talvez você que está me ouvindo, você que está aqui, veio hoje ou ligou nessa live pensando, o que quer dizer com isso? Será que não é para a minha vida? Será que eu não estou meio desviado? Esse grupo de pessoas que está sendo citado aqui em Hebreus, ele voltou-se contra as experiências vividas. Historiadores relatam
que alguns hebreus começaram a se reconverter. Será que é possível? Ao judaísmo que outrora eles praticaram. Sabe o que eles faziam, queridos? Historiadores dizem que eles se apostataram, tamanha foi a forma que eles se apostataram da fé, que eles faziam publicamente. Sabe quando nós aceitamos a Jesus, levantamos a nossa mão? É um ato público, né? Levantamos a nossa mão no meio da congregação, no meio de pessoas. Eu quero aceitar Jesus. Que noite, que dia legal, que presença marcante na minha vida. Mas essas pessoas se reconverteram, se é que existe essa palavra, elas foram tão fundo na sua desconversão, que elas iam publicamente em frente aos templos, nas praças, e negavam a Jesus a ponto de dizer que o sacrifício de cruz e o sacrifício que nós vamos cear aqui essa noite não tem tanto valor quanto a fazer um sacrifício de animais, fazer sacrifício lá que eles costumavam fazer antigamente. Se você traz para o Antigo Testamento, você lembra do povo de Israel que sentia saudade das cebolas do Egito. E eles fizeram isso. Começaram a se desviar. Mas qual que foi o motivo? Por que que eles fizeram isso? Estou fazendo tantas perguntas. Juro que eu vou tentar responder à luz da palavra de Deus. Vamos continuar. Porquanto a terra... Vamos voltar para o 6, só para fomentar aquilo que eu estava dizendo. Parte B do versículo diz: tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. A versão King James diz isso. Eles estavam zombando publicamente. Porquanto a terra que absorve a chuva que cai de tempo em tempo e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Todavia, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada, seu fim será lançado ao fogo. Analisando sem o Espírito Santo de Deus essa palavra, eu penso que o versículo 7 e 8 aqui foi um Ctrl+C, Ctrl+V dado errado pelo estagiário de Hebreus. Porque ele estava falando sobre o povo, aqueles que apostataram, e de repente, do nada, aleatório, porque a terra que absorve a chuva, que cai, que cultiva, recebe a bênção de Deus, e a terra que produz espinhos. Aí eu pulei, não entendi, fui para o verso 9. Quanto a vós outros, no entanto, amados, estamos convencidos de que vossa situação é muito melhor, sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação. Agora chegou na parte legal. Porque a nossa situação é melhor. Porque a situação deste grupo que Hebreus está falando agora diretamente, ele está falando assim, esse grupo aqui fez tudo isso errado, mas a situação de vocês agora é muito melhor. Mas que situação? Por que é muito melhor? Sendo que o Espírito Santo agia nesse grupo, também está agindo nesse. Por que a situação é melhor? O que faz deles um grupo melhor? E a resposta está nos versos 7 e 8, que eu não entendi nada que eu pulei. É uma alegoria do Senhor. Você não entende nada, mas é uma alegoria, uma parábola, se é que podemos dizer assim. Que ele cita a terra boa e a terra ruim. Mas, olha só o 7. Por que a terra que absorve a chuva, ou seja, existe chuva que regou a terra, legal. O que uma terra precisa para dar fruto? A gente está vendo aí agora, né? Nessa seca. A gente precisa de água. As irmãs aí, se não regar a plantinha lá, ela morre, seca. Deus o livre. Tem que jogar uma aguinha de vez em quando nas plantinhas. Mas
essa alegoria, essa passagem fala de uma terra ruim, que dá frutos, que dá espinhos e ervas daninhas, é inútil. Mas queridos, vamos analisar friamente a palavra de Deus. A terra é a mesma, mas por que ela está produzindo espinhos? Por que ela está produzindo espinhos e ervas daninhas? Verso 8 diz: ela é inútil e logo será amaldiçoada, será queimada ao fogo. Deus é justiça, sim ou não? Deus é justiça, sim ou não? Existe um segredo que está lá no verso 7 do porquê da diferença de uma terra boa e de uma terra ruim. Existe uma que corresponde à chuva que o Senhor manda, e outra que não corresponde à chuva que o Senhor manda. O versículo 8 não diz que não chovia, mas uma absorve. Algumas versões diz que ela retém a água da chuva. E a outra simplesmente não retém, ela não absorve, ela não embebede. Deixa eu ver se... Sabe, ela não absorve. A chuva vem para os dois. A chuva vem para todos. Senão seria que estranho da parte do Senhor falar: aqui não chove, você que não dá fruto, então você deve morrer. Mas para a terra dar fruto, ela precisa da chuva. Então não faz sentido Deus castigar uma terra porque não chove, que o problema está na chuva e não na terra. Sim ou não? Estão entendendo? Não. O código de Deus para a nossa vida essa manhã está em absorver, embebe, retém a água. A provisão continua sendo dele. Seu maior investimento em nossa vida é o Espírito Santo agindo em nosso meio, sendo derramado todos os dias. Ah, mas agora está sem chover. Vamos trazer para o lado espiritual da coisa? Tem dias que chove na sua vida, você vem para cultos abençoados, e por situações, poxa, eu não estou cultuando a Deus, eu não estou frequentando a casa. Mas é problema do Senhor não mandar a chuva, é porque nós não estamos retendo a palavra de Deus de maneira correta. As palavras de domingo à noite do nosso pastor é alimento para um mês inteiro, muitas vezes. Mas se nós não retermos, é uma terra inútil. Se nós não retermos aquilo que o Senhor está derramando sobre nossas vidas, é uma terra inútil que produz espinhos e ervas daninhas. No Antigo Testamento, querido, a presença de Deus, a manifestação de Deus vinha apenas para algumas pessoas, por alguns momentos. Era uma visitação, era algo momentâneo. Sabe o que acontece nas nossas vidas hoje? Nós queremos viver da mesma maneira. A gente vem para o culto de ceia, cheio, lotado, glória de Deus, cantamos Eu Navegarei, no Oceano do Espírito, levantamos as nossas mãos, falamos em línguas muitas vezes, mas não absorvemos realmente as bênçãos da chuva, não damos os frutos necessários. E a presença de Deus, do Espírito Santo, vira só uma visitação. Veio por um momento. Eu falei ontem aqui com a equipe de trabalho do Upgrade, com a liderança, que muitas vezes nós se jogamos. Olha lá, a presença de Deus está ali. É aquela cachoeira linda, maravilhosa, a gente se joga de cabeça lá. E sai. E passa 1, 2, 3, 4 dias, uma semana, um mês, até a próxima ceia, para a gente sentir de novo, para a gente se jogar de novo. Esperamos muitas vezes um Peniel. Que saudade do Peniel.
para nos jogarmos de cabeça, mergulharmos de cabeça no Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho uma notícia boa, que muitas vezes nós nos esquecemos, que o véu se rasgou de cima a baixo, para que haja relacionamento diário, para que o Espírito Santo de Deus não precise ser de momentos específicos, de marcar uma reunião, de marcar ou fazer uma ata. Deus se faz presente aqui, querido. Sabe, você nunca vai ver na Bíblia, você nunca vai ver na palavra de Deus algum versículo do tipo: busquem a minha presença incansavelmente, mas parem um pouquinho para descansar, que tudo que é demais não é bom. Quem já escutou isso? Isso não vale para o Espírito Santo de Deus, para o nosso relacionamento com Deus. Você não vai ver na Bíblia dizendo assim: ó, meu filho, você que vai para a igreja todos os dias, não precisa buscar a Deus na sua casa, não precisa mais buscar a Deus no seu trabalho, já está bom. Não existe um limite para a presença de Deus nas nossas vidas. Existia um limite no Antigo Testamento que somente os sacerdotes podiam. Eles absorviam aquilo que Deus mandava, as palavras, os profetas absorviam as palavras proféticas para o seu povo, e eles dividiam. Eu não sei quantos profetas, quantos sacerdotes do Senhor estão aqui, quantos estão me ouvindo, mas você tem esse livre acesso à sala do trono. Fecharam as portas das igrejas, mas não fecharam a igreja que vive em você, não fecharam o acesso do Espírito Santo que vive em você. Mas eu tenho algo bom e ruim ao mesmo tempo para alguns, para dizer: o Espírito Santo de Deus, ele é de boa, como eu falo com os adolescentes, com os jovens. Ele é tranquilo, ele não força a barra. Sabe aquele amigo do trabalho? Aquela pessoa que você começa no trabalho e de repente tem aquele cara que ele quer fazer amizade. Ele quer forçar uma barra. Ele quer descobrir algo de você. O Espírito Santo de Deus não age dessa maneira. O Espírito Santo de Deus, ele é paciente. E a forma com que ele fala aos nossos corações, a forma com que ele fala ao seu coração, que ele ministra para você nessa manhã e todos os dias, muitas vezes, na maioria das vezes, nós estamos assim, ó, procurando, será que é o Espírito Santo de Deus agindo aqui? Será que é o Espírito Santo de Deus falando? Será? A gente vai em busca de revelação, vai em busca de profeta, de missionário. Ah, porque tal missionário fala isso, porque tal pastor, eu gosto quando ele prega, porque ele fala direto. Aí a revelação, tudo isso é importante, é essencial. Mas um relacionamento, pessoas que são relacionáveis com o Espírito Santo de Deus, que tem um relacionamento íntimo com Ele, sabe que muitas vezes Ele não fala, Ele sussurra, Ele se manifesta através de outros. Quantos aqui já tiveram experiências pequenas do tipo: Deus, perdi tal coisa e agora, Espírito Santo de Deus me ajuda. Isso acontece direto lá em casa, homens, né? É incrível como Deus, o Espírito Santo de Deus se manifesta nas mulheres, nas esposas. Essa semana se manifestou na minha sogra, queridos. Minha sogra foi lá em casa, eu falei: poxa, não tem café, agora está fechado, eu ia fazer um café para eles. Poxa, acabou o café. Poxa, Espírito Santo de Deus, vou ter que ir lá comprar, né, sair agora. Daí veio minha sogra assim: não, está aqui. Foi uma misericórdia. É uma brincadeira, mas quantas vezes o Espírito Santo de Deus já falou para o seu coração coisas pequenas. Opa, vem aqueles cliques assim, sabe? A gente trabalha com adolescentes e jovens durante muito tempo já. Não vou falar aqui, senão vou revelar a minha idade. Mas a maior dificuldade, talvez
a maioria dos conselhos é: eu não sei quando é Deus que está falando. Eu não sei quando é o Espírito Santo de Deus que está agindo na minha vida. Mas muitas vezes é porque a gente tem preguiça de pensar. A gente vem num culto abençoado como esse, às vezes a gente sente uns arrepios assim: poxa, será que é Deus? Não, está na igreja, quem será que é? Será que é Deus que está falando comigo? Você pede para Deus: Deus, será que eu compro um carro preto ou um carro branco? Daí você começa a reparar só em carro preto. Poxa, eu não sei o que Deus quer falar. Eu acho que é para você comprar um carro preto. Estou sentindo aqui. Deus está me revelando agora nessa hora. Sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Nossos erros, existem erros que nós cometemos, muitos deles, é achar que as nossas experiências já são suficientes para toda a vida. Eu fiz uma pesquisa que, vamos contar que para cada dia de vida eu comi 1 quilo de comida, né? Tem o pessoal lá que está dando risada lá, está falando que é mais. Não ligue. Vamos contar, né? Era criança e tal, né? Comia leitinho. Vamos fazer uma média de 1 quilo por dia. Hoje, fiz as contas, eu já teria comido 11 toneladas e meia de comida. 12 carros quase. Tem aí, o pessoal está fazendo conta quantos anos eu tenho. Vou fazer 31, irmãos. E já, saudade. Você imagine quantas toneladas o Reinaldo já comeu. Ele é magro de ruim, gente, olha. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, meus amados. Eu fiz um paralelo aqui. Elas não acham que o que elas já viveram com Deus, tudo aquilo que elas já fizeram é suficiente. Muitas vezes a gente pensa assim: porque eu comi já 11 toneladas e meia de comida na minha vida, então eu posso ficar um tempo sem comer. O que vai acontecer comigo? Isso. Vou morrer. Eu tenho uma reservinha aqui, mas eu não aguento muito tempo, eu acho. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A gente tem lembranças boas da nossa juventude na igreja. A gente tem lembranças boas de antigos líderes, de antigos pastores. Meu Deus, como isso era bom! Mas e por que a gente é tão saudosista? Sendo que agora pode ser melhor. Sendo que agora pode ser muito melhor. Vamos continuar, que eu só tenho mais 2 horas. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus podem se encher por mais tempo. Pessoas que buscam mais a revelação do que sentir o Espírito Santo de Deus. Quando a gente é jovem, quando a gente busca saber o que Deus tem para as nossas vidas, ou se você ainda não sabe o que Deus tem para a sua vida, é normal, é natural a gente buscar revelações. Alguém que fala assim: Reinaldo, você vai ser um grande servo de Deus, um diácono, ungido, um baterista. Um grande enfermeiro, você vai fazer isso. Que bênção, que maravilhoso isso. Mas isso não deve ser a nossa muleta para não sentir mais, de não buscar a presença de Deus. Me lembro quando, eu lá perto dos meus 16 anos, a gente foi para o monte orar. Do nada, uma pastora vira para mim e fala: Deus está derramando sobre a sua vida o dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Eu falei: top, que massa. E eu pensei por algum momento que, no outro dia eu já estava comendo a Bíblia, eu já estava tendo palavra de revelação, no outro dia eu já estava transbordando na vida das pessoas. Aí eu comecei a ver que era mais difícil do que eu imaginava. Que não era alguns momentos que iam me fazer usar o meu dom. Não eram algumas visitações do Espírito Santo de Deus que iam
fazer com que eu chegasse àquilo que Deus me mostrou. É diariamente, meus amados. É diariamente. É não ouvindo muitas vezes, é aprendendo. Muitas vezes, queridos, a gente bate a cabeça e fala, poxa, Deus falou comigo, eu fiz diferente. Deus ministrou. Eu senti que era para fazer algo e eu não fiz. Mas você precisa considerar isso. Você precisa considerar esses erros. Precisamos entender que o processo, escute isso, nos dá experiência com o Espírito Santo de Deus. Ezequiel 47:3 diz assim: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, mais ou menos 500 metros. E me fez passar pelas águas que me davam nos artelhos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que davam nos lombos, e mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, água que se davam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isso, filho do homem? O processo é importante para chegarmos num lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. Não tem como nós mergulharmos, se jogarmos lá igual eu citei, de uma cachoeira, falar, é mais fácil eu ir direto, né? Temos livre acesso e a graça de Deus nas nossas vidas. Mas o processo é tão importante quanto chegar lá no fundo. Sabe por quê? Que o processo é importante? Que quando as águas batem nos artelhos, quando batem nos nossos tornozelos, na nossa canela, a gente tem controle, sim ou não? Quando as águas batem no joelho, quando a gente está entrando no mar, a gente tem controle ainda. Aqui está de boa. Quando as águas batem nos lombos, começa a ficar um pouquinho mais difícil, mas você tem um controle da sua vida. É você quem comanda para onde você vai, para qual lado você vai. A palavra diz que eles andavam 1000 côvados, mais ou menos eles mediam, né, dava mais ou menos 500 metros. E eles tiveram que andar mais ou menos 2 quilômetros para chegar no profundo, em águas que não davam os pés. Chegaram mais 500 metros, águas que davam nos ombros, só ficava a cabeça de fora assim. Mas ainda nós temos o controle. Eu não sei você, querido, mas eu estou no processo que eu quero caminhar e chegar no profundo. Sabe por quê? Porque lá no profundo a gente não tem controle sobre as nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que move, que nos leva. Você pode ser até um bom nadador, tentar sair. Mas as correntes do Senhor, quando você chega lá, elas te levam para o lugar de vida, e aonde passa aquele rio, aonde passa o rio do Espírito Santo de Deus, Ele está passando, Ele está pairando sobre a sua vida. Ele quer que você chegue no profundo essa manhã, que você queira chegar no profundo essa manhã. Eu quero te desafiar, meus amados, eu quero te desafiar, meus queridos, essa manhã, a sair de muitos lugares, sabe? Estou cheio da presença de Deus, a água está nos meus ombros. Mas por que você não anda mais? Por que você não se entrega mais? Eu coloquei como tema dessa mensagem: faça valer a pena. Porque o escritor de Hebreus, no verso 9, a sua situação é muito melhor.
sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação. A nossa situação, comparados a este grupo, lembrem-se, é muito melhor. Sabe por quê? Porque nós estamos absorvendo. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai deixar de ser uma terra ruim que não absorve o Espírito Santo de Deus. Essa manhã é uma manhã que você vai sair talvez de uma terra que talvez sugava só um pouquinho, retia por algum tempo, só ficava aquela aguinha na superfície, escorria e ia para outros. Faça valer a pena. Eu quero que você se coloque de pé nessa hora. Para dar a sensação que está acabando. Fazer valer a pena o quê, pastor? Fazer valer a pena o quê? O sacrifício do Senhor Jesus. Jesus se fala assim: é necessário que eu vá. Por que é necessário? Faça valer a pena, porque vai vir um Espírito Consolador, um Espírito da verdade, que não somente vai caminhar durante um dia, durante alguns momentos, mas ele vai ser morada na sua vida, se você quiser. Quantos aqui assistiram? É um filme antigo, de 1998, 99 talvez, O Resgate do Soldado Ryan. Quem não assistiu, não é spoiler porque é um filme velho. O filme basicamente começa e termina com a mesma cena. Então, o soldado Ryan sobrevive. Já é um sinal legal. Já é uma coisa legal. Mas o filme, ele conta a história de uma família que enviou para a guerra 4 filhos. E dos 4 filhos, dos 4 irmãos, 3 deles morrem na guerra. E era necessário então fazer um telegrama e contar para a família. Então o comandante, o general ali, poxa, mas tem um ainda que está perdido. Então, antes de escrevermos esses telegramas, vamos fazer uma operação. Vamos reunir aqui alguns soldados, colocar um capitão ali, uma pessoa que vai ficar à frente, e vamos mandar para essa missão para resgatar pelo menos um dessa família, já que os 3 morreram. E eles saem nessa missão suicida e alguns deles pelo caminho começam a perecer, começam a morrer porque enfrentam os adversários. Em determinado momento, algum deles fala: tomara que esse cara invente a cura para o câncer, que ele faça alguma coisa mirabolante para fazer valer a pena. E o capitão, quando chega a resgatar o soldado, ele está nos finalmente ali da sua vida, foi alvejado. Ele sussurra aos ouvidos do soldado Ryan: faça valer a pena. E o filme termina com o soldado Ryan, com a sua família, num memorial, com seus netos, com seus filhos, dando um discurso lindo, maravilhoso, dizendo que ele viveu da maior maneira possível para honrar aqueles que morreram em seu lugar. O que isso tem a ver com a mensagem? Pois Jesus Cristo morreu numa cruz para que o Espírito Santo de Deus tivesse relacionamento, para que a Trindade tivesse relacionamento conosco todos os dias. E o que nós estamos fazendo com esse relacionamento? Nós estamos fazendo valer a pena o sacrifício. Ele só queria relacionamento, ele só queria intimidade, desde o começo, querido, na criação. A palavra diz que Deus descia para falar com Adão. Deus não respeitou nem a lua de mel de Adão e Eva. Era todos os dias, era diário. Desde o começo da Bíblia até o final,
O sonho, o propósito de Deus para as nossas vidas é ter um relacionamento com o Criador. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, daqueles que se apostataram da fé, daqueles que se desviaram. Aquele que está em pé, cuide-se para não cair. Aquele que tem um relacionamento com Deus hoje, com o Espírito Santo de Deus, cuide, para não perder esse relacionamento. O Espírito Santo de Deus tem ciúme de você. Tiago 4,5 diz, ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, que o Espírito Santo tem ciúmes. Efésios 1, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu quero te dizer algo bom nessa noite, nessa manhã. Você tem um selo, você está selado, você está grudado com o Espírito Santo de Deus. Somente nós podemos tirar esse relacionamento. Somente nós podemos abrir mão deste momento tão valioso que passamos na presença de Deus. Eu preciso fazer 2 convites essa noite, essa manhã. O seu relacionamento estava distante do Espírito Santo de Deus. Você tem um relacionamento distante. Manda um WhatsApp às vezes para Deus de vez em quando. E aí, como é que está, Deus? Deus manda um zap lá para você. Talvez você se desviou no caminho, no processo. Você que nos ouve aí da sua casa. Ele quer voltar a ter um relacionamento com você. Ele quer renovar essa aliança e essa ceia. Tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com aliança. A ceia do Senhor é para nós lembrarmos todo o tempo que em memória dEle, em memória do Seu Filho, nós nos lembrarmos continuamente do sacrifício de cruz. E se você nessa manhã deseja voltar para os caminhos do Senhor e sair de um grupo que apostataram da fé e entrar para um grupo que vai viver coisas melhores, coisas maiores que hão de vir, eu queria que tão somente todos vocês de olhos fechados nessa hora levantassem uma de suas mãos e dissessem: eu quero voltar para o relacionamento com Deus. Eu quero voltar com o relacionamento com o Espírito Santo de Deus nessa manhã. E essa ceia vai ser um marco do meu retorno ao relacionamento com Deus. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me